Gente, que privilégio poder estar aqui mais uma vez e a gente retomar esse tema tão importante. A gente está numa carreira aqui, numa disciplina de percorrer os temas principais que aparecem ali em Eclesiastes. Não é um estudo expositivo tão detalhado, porque não daria tempo, a gente precisaria de um tempo muito maior, mas certamente estamos procurando a essência de cada capítulo e procurando meditar naquilo que o Senhor colocou no coração de Salomão para escrever Eclesiastes. Então, já tivemos 4 mensagens no passado, tivemos que interromper um pouco por conta da Páscoa, depois conferência Missão. Foi um tempo também muito importante. Pelo menos você refrescou aí a ideia com outras mensagens importantes. Quebra um pouco, mas é importante também a gente pensar em outros temas tão relevantes. E hoje a gente retoma, eu acredito que certamente hoje, talvez no domingo ainda não conclua, no domingo que vem. Eu ainda vou precisar de mais um domingo para concluir, porque hoje a gente vai percorrer Eclesiastes 8 e o 9. E ainda faltam alguns capítulos para a gente finalizar. E há tanta coisa importante ainda para ser dita. Então eu queria que você lesse comigo Eclesiastes 8. E em seguida a gente vai orar. Eclesiastes 8 diz assim, você pode acompanhar na tela. Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria faz reluzir o rosto de uma pessoa e muda a dureza do seu semblante. Eu digo a você, observe o mandamento do rei, e isso por causa do juramento que você fez diante de Deus. Não tenha pressa em sair da presença dele, nem insista em fazer o que é mal, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. Quem pode lhe perguntar o que você está fazendo? Quem guarda o mandamento não experimenta nem o mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir. Porque há um tempo e um modo para todo propósito. Porque é grande o mal que pesa sobre o ser humano. Ninguém sabe o que vai acontecer, pois quem poderá lhe dizer o que vai acontecer? Não há ninguém que tenha domínio sobre o espírito, algumas versões dizem sobre o vento, para o reter, nem tampouco quem tenha poder sobre o dia da morte. Não há como escapar desse combate, e a maldade não poderá livrar os que a praticam. Tudo isso vi quando comecei a pensar no que se faz debaixo do sol. Há um tempo em que uma pessoa tem domínio sobre outra pessoa para seu próprio mal. Assim também vi os ímpios serem sepultados com honra, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Também isto é vaidade. Como não se executa logo a sentença contra uma obra má, o coração humano está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e a vida dele se prolongue, eu sei com certeza que tudo correrá bem para os que temem a Deus. Mas nada correrá bem para o ímpio, e ele não prolongará os seus dias, será como uma sombra, visto que não teme a Deus. Ainda há outra vaidade sobre a terra, justos que são tratados segundo as obras dos ímpios, e ímpios que são tratados segundo as obras dos justos. Digo também, isto é vaidade. Por isso exalto a alegria, porque para o ser humano não há nada melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Onde você está? Feche seu olho. Se quiser, põe a mão no seu coração.
como um simbolismo, pedindo a Deus que fale com o seu espírito, que fale com você hoje. Pai, aqui está mais uma vez tua igreja, teu povo, desejoso, Senhor, de ouvir a tua voz. Tua palavra, ela é suficiente, ela é transformadora, ela é nosso guia, nossa direção, nosso norte. Por isso, ó Deus, ilumina o teu Espírito Santo, cada palavra aqui. Que o Senhor fale conosco, Deus. Nos lembra aquilo que precisa ser mudado em nós. Nos conecta contigo, Senhor, nessa hora. Faz algo, Deus, que só o Senhor pode fazer. É nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Recentemente eu ouvi o conselho de um homem e ele disse que na vida conjugal ele já brigou muito. Isso é passado para ele. A mente dele abriu. Algumas pessoas estavam comigo quando ele falou isso. E hoje ele diz, na realidade que ele vive hoje, ele diz para a esposa: ao invés de ficarmos 2, 3 dias brigados, isso é uma perda de tempo. Vamos resolver logo o nosso problema. Quando há uma dissensão, quando há alguma intriga, vamos entrar logo num acordo. Não posso perder mais tempo. Meu tempo está passando. Alguém que entendeu que é sábio resolver os conflitos rapidamente, virar a página, seguir adiante, que é perda de tempo murmurar, reclamar do outro, ficar brigado. Quanta perda de tempo nós já tivemos na vida. Eu não quero ter mais perdas de tempo, eu não sei você. Foi um bom conselho. Um bom conselho. Que coisa valiosa, gente. Andar em sabedoria é um desafio todos os dias. Mas andar em sabedoria é a melhor coisa que nós podemos fazer. Pedir a Deus graça para cometer menos erros, porque erros vão acontecer na nossa trajetória. Salomão cometeu muitos erros. Esse contexto aqui, lembrando para os irmãos, talvez alguém chegou hoje pela primeira vez, contexto Eclesiastes, um livro que Salomão já está velho, mas inspirado pelo Espírito Santo, ele faz uma reflexão sobre a vida pensando na morte. É a partir desse prisma. E ele chega a uma conclusão, ele fala vaidade das vaidades, essa é a ideia de uma bolha de sabão. Que a vida é assim, ó, um sopro. Que tem coisa que se perde. Que a nossa vida é muito passageira. Que há coisas muito fúteis também na vida que não tem valor. E a gente se ocupa com tanta coisa, a gente se preocupa com tanta coisa. Mas se a gente fosse mais sábio, a gente iria na essência. E Salomão fala das coisas importantes. Ele fala em pensarmos no eterno. Ele constrói a ideia que a gente não pode perder o tempo. Por isso que a ideia é tempo. Falamos já tantas coisas aqui. Hoje, eu quero falar com você que é tempo de andar em sabedoria. Você pode repetir comigo? É tempo de andar em sabedoria. Vira para o seu irmão e diz aí, olha, é tempo de andar em sabedoria. Sabe, gente, não dá para a gente perder mais tempo. Eu não sei sua idade, pouco importa nisso. Se você é muito novo, você ainda vai cometer mais erros naturalmente. Se você é mais velho, você já cometeu mais erros. Como eu, talvez, cometi
muitos erros que eu hoje voltaria atrás e não faria de novo do mesmo modo. Mas, dentro desse texto que nós lemos, e ainda entrando um pouquinho no capítulo 9, eu quero refletir com os irmãos sobre 3 óticas aqui, 3 ideias muito importantes sobre ser o tempo de andar em sabedoria. E sempre é tempo para isso. Primeiro, que é tempo de andar em sabedoria, agindo certo na hora certa. É sobre isso que ele explica. E é interessante como ele desenvolve o capítulo 8, a sabedoria de ser um bom cidadão, a figura do rei aparece aí. Hoje a gente não tem mais essa relação, né? A Bíblia foi escrita nessa ideia de havia um rei, o próprio Salomão, e ele faz esse pensamento, porque muita gente talvez entrou em revolta contra um rei, foi rebelde. E a partir dessa ótica de um reino, e hoje a gente vive numa democracia, se é que podemos chamar o que acontece no Brasil de democracia, mas a princípio seria uma disparidade muito grande, mas as relações, os princípios são semelhantes, porque é um princípio de autoridade. E é sobre isso que, nesse contexto, Salomão começa a falar: quem é como sábio? E quem sabe a interpretação das coisas, a sabedoria faz um brilho no rosto das pessoas. E é importante isso quando percebemos que viver de uma maneira sábia, a pessoa começa a ser notado como alguém iluminado. Você já viu aquela pessoa, já conviveu com alguém que sempre tem uma palavra certa, na hora certa? Sempre é aquela pessoa que quando aparece um dilema, um problema, as pessoas olham para ela: nos ajude, qual o seu conselho? E Salomão diz: olha, eu digo a você, observe o mandamento do rei. E isso por causa do juramento que você fez diante de Deus. Salomão nos eleva o pensamento em mostrar que as relações de autoridade, todas elas, e isso é confirmado no Novo Testamento também, falamos já em Romanos 13, já preguei sobre isso aqui, mas Salomão traz a ideia de que quem entendeu a relação de autoridade que Deus exerce sobre nós, vai respeitar a figura de autoridade, figuras de autoridade. Há muitas pessoas que têm problema com isso. E é interessante, uma vida obediente, uma vida cidadã, uma vida que tem uma ideia de não ser revoltoso com ninguém, de não gerar motim, de respeitar, ser submisso, de honrar as autoridades, honrar a Deus. Sabe por quê, gente? Isso é importante demais para nós. Isso é sabedoria, é andar em sabedoria. É tempo para nós fazermos isso, onde o mundo está ensinando o contrário. O que é que as pessoas têm feito? É um nível de desrespeito gigante. Andar na contramão da autoridade é tolice, é o que Salomão está falando no verso 3, tolice. E ele diz isso muito claro: não tenha pressa em sair da presença dele, nem insista em fazer o que é mal, porque ele faz o que bem entende. Olha, uma autoridade, ele tem autoridade para fazer algo ali. A palavra do rei tem autoridade suprema. Quem pode lhe perguntar: o que é que você está fazendo? Um desrespeito para alguém que tem autoridade. Ser um questionador não é saudável, é o conselho de Salomão. Agir no tempo certo, do modo certo, é a sabedoria aqui trazida por Salomão. Isso não quer dizer que você possa pensar diferente, que você não possa, pensar diferente. Isso não quer dizer que você se anule. A questão envolvida é o desrespeito, é a desonra, é a tolice
de gerar algo que não convém. E eu me lembro do próprio Salomão escrevendo Provérbios 25, verso 11 a 13, ele diz: olha, como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. A Nova Tradução da Linguagem de hoje explicou de uma outra maneira esse verso. É como um desenho de ouro em cima de um objeto de prata. Algo que salta aos olhos, algo belo de se ver, quando a palavra dita no tempo certo. Quando ela não é uma palavra que vai prejudicar, mas ela vai ajudar, ela vai trazer algo de bom. Você tem feito isso? Sabe, o ser humano é mau e não tem pensado muito nessas coisas. Na verdade, o mundo é de desrespeito. E aí? Você vê isso em todo o tempo. Hoje não se respeita mais o professor como se respeitava, os pais como se respeitava, figuras de autoridade de modo geral. O mundo mudou, mas o conselho de Salomão é: não vá por aí. Use as palavras, use as boas ações, use tudo no tempo certo. Que precisa ser dito na ocasião adequada, da maneira adequada. Isso é andar em sabedoria. Quem está me entendendo? Amém. Eu ainda penso em ilustrar de outro modo. Eu fui morar na Inglaterra, os irmãos já sabem, 2 anos. E quando eu cheguei lá, eu só falava aquele inglês que na vida real não funciona, né? E você começa a tentar se comunicar, você fala alguma coisa e você vê que a pessoa não está lhe entendendo. E eu passei a estudei mesmo numa escola tradicional lá. Estudava de segunda a quinta, todas as tardes, a tarde inteira, com professores nativos. Começou a melhorar meu inglês. Mas eu me lembro que no primeiro mês que eu estava lá, enquanto eu estava num grupo de amigos de trabalho, o meu, de Patrícia, e começavam a falar sobre um assunto, eu começava a programar o que eu ia dizer sobre aquele assunto. E quando eu ia falar sobre aquele assunto, a minha opinião ou alguma coisa interessante para dizer ali, o assunto tinha mudado já. Para você ver minha crise como estrangeiro que não falava bem a língua. Que coisa complicada, meu Deus do céu. Eu lembro disso. Eu lembro, e aí o que é que acontecia? Numa conversa longa eu terminava ficando calado. A palavra certa, dita no tempo certo, faz diferença. E quando eu passei a me comunicar melhor, sim, eu conseguia dialogar e eu via a empatia no rosto das pessoas. É interessante isso. Você tem agido certo, falado certo, no tempo certo. Sabe, é muito importante isso, gente. Usar as palavras no tempo certo, da maneira certa. Isso é andar em sabedoria. Então, é tempo de andar em sabedoria, agindo certo, na hora certa. Segunda coisa, irmãos, que me salta aos olhos nesse texto de Eclesiastes 8, é que é tempo de andar em sabedoria, dependendo de Deus em tudo. Você pode repetir comigo? É tempo de andar em sabedoria, dependendo de Deus em tudo. Nós até já tocamos nesse assunto em uma das mensagens, mas eu quero trazer o que Salomão traz aqui no capítulo 8. Ele diz o verso 7, olha, ninguém sabe o que vai acontecer. Pois quem poderá lhe dizer o que vai acontecer? Não há ninguém que tenha domínio sobre o vento para o reter, a não ser Dilma Rousseff, né? Que ela conseguia
armazenar vento. Brincadeira, gente. Mas alguns riram ainda. Não há ninguém que tenha domínio sobre o vento, consiga reter o vento. E é interessante porque isso mostra, na ideia de Salomão, um descontrole nosso, uma falta de, de poder, de domínio sobre a vida. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 10 minutos, gente. Daqui a 1 minuto eu não sei o que vai acontecer. Nem você. E isso é interessante porque ninguém mesmo sabe. Ninguém pode garantir nada. Não há controle de nossa parte. Nós dependemos de Deus em tudo. Isso acaba com pessoas manipuladoras. Isso é o terror do ansioso. Isso é a angústia do hipocondríaco. Mas é uma realidade das mais claras. Nós não temos controle. Sabe aquela história de você planejar demais? Mas tem gente que dormiu rico, acordou pobre. Você conhece alguém assim? Com certeza, conheço. Tem gente que dormiu sem perspectiva nenhuma, no outro dia deu uma guinada na vida. Você encontrou depois de alguns meses, é outra pessoa. Tem gente que planejou ser algo, mas foi para outro país. Conheço pessoas assim. E lá fez uma coisa completamente diferente. E decidiu, não vou voltar mais para o Brasil. Está muito bom assim. Controle. Zero controle. Tem mulher que planejou com a mãe, conversando com o pai, se formar aos 22, casar com 23, ser mãe aos 25, 27, 29, ter 3 filhos. Já tem mais idade do que isso, não encontrou nem um namorado. É verdade ou não é? A vida é uma caixinha de surpresas. Com isso eu não estou querendo dizer para você não planejar. Devemos planejar sempre. Lutar para o planejamento dar certo? Claro. A nossa vida precisa realmente de nosso esforço. Podemos realmente fazer dar certo muita coisa. Planejar sim, sempre. Mas sempre na dependência de Deus. Porque a incerteza desse mundo é muito grande. Salomão está conversando, e ele vai falar mais no capítulo 9. E aparece uma palavra que é o acaso. Porque debaixo do sol, a perspectiva das pessoas é essa. É que, olha, ninguém sabe do dia de amanhã. Salomão começa a mexer com essa ideia. E ele diz, olha, o controle está nas mãos de Deus. Mas debaixo do sol acontece a mesma coisa para todo mundo. Todo mundo adoece. Todo mundo tem o sol, a lua. A vida é uma oportunidade para todos. Todo mundo vai ter chance. Mas a vida não é cartesiana. A vida não é essa maneira racional, sistemática, metódica, que tantas vezes a gente fica pensando que ela vai acontecer de um jeito. Planejamos e ela vai por outro caminho completamente diferente. Só por curiosidade. Quem está acima dos 40 aqui, quando olha para trás o que planejou nos 20, sua vida foi totalmente diferente. Dá um sinal com a mão aí. Olha quanta gente. Olha quanta gente. É interessante isso. É o que Salomão está refletindo. Certamente ele olhou para trás e viu quanta diferença havia na vida do que ele planejou. A vida, ela tem um curso que às vezes não nos pertence. Por mais que a gente planeje,
Por mais que a gente faça um esforço, por mais que a gente consiga fazer muita coisa, mas a gente não conta com os outros detalhes que a vida oferece. Tiago 4 diz, olha, escutem, verso 13. Tiago 4, verso 13. Escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, faremos negócios e teremos lucros. Olha aí a ideia de Tiago, se alinhando com Salomão. Uma pessoa que planejou se mudar, fazer negócio em outra cidade, passar um ano. E aí o 14 ele diz, olha, vocês não sabem o que acontecerá amanhã. É o que Salomão estava dizendo. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Bolha de sabão. Parece que é o mesmo autor escrevendo, mas eles têm uma distância de muitos séculos de diferença um do outro. Em vez disso, vocês deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulhoso, semelhante a esse, é mau. Sabe, gente, Tiago está nos alertando para algo. A vida depende de Deus. Isso não anula o fato de termos que nos esforçar, o fato de termos que correr atrás da nossa profissão, de montar o nosso negócio, de crescer em tantas áreas da vida. Não, claro, precisamos fazer a nossa parte. Mas na dependência de Deus. Viver assim é diferente. O Hernandes Dias Lopes, no livro dele sobre Eclesiastes, ele diz uma frase. Você, é o resumo dele. Você não administra o seu futuro. Você não administra o seu futuro. Você pode planejar, você pode se esforçar, mas vai ter algo especial. A execução é com o aval de Deus. Quem entendeu isso vai andar em sabedoria. Sabe, irmãos, é tempo de andarmos em sabedoria. Sabe por quê? Deixa eu aplicar isso mais para nós. Deus que sabe de tudo. Deus, ele pode nos dar algumas dicas e dizer, meu filho, vá por aqui, vá por ali. Pergunte a Deus. Ore mais, faça projetos orando a Deus, não da sua cabeça, para você não botar os pés pelas mãos. É tempo de andar em sabedoria. Dependa mais de Deus, dependa de Deus para escolher, sabe, a pessoa que você vai casar. Dependa de Deus para escolher a sua profissão, a especialidade. Dependa de Deus para você escolher os seus amigos. Dependa de Deus para cada detalhe da sua vida. É tempo de andar em sabedoria, gente. É tempo de andar em dependência de Deus. O Elon Musk, né? Eu vi o Bruno Perini falando sobre o Elon Musk, e ele dizia, Elon Musk não consegue ensinar alguém a ser como ele, nem que ele quisesse. Para quem não sabe, Elon Musk é o dono da SpaceX, o X, e do Tesla, né? Da Tesla. E é hoje, se não o mais rico, o segundo, está disputando sempre com o mais rico do mundo, fortuna de mais de 200 bilhões de dólares. Esse cara surgiu assim e de repente deu uma guinada na vida e virou o homem mais rico do mundo. Mas não consegue explicar. Não consegue ensinar outra pessoa a ganhar dinheiro como ele. De algum modo, Deus está fazendo a coisa acontecer. De algum modo que a gente não entende.
Eclesiastes 9 diz: tenho refletido sobre todas estas coisas para chegar à seguinte conclusão: os justos e os sábios, com os seus feitos, estão, que irmãos? Nas mãos de Deus. Você pode repetir comigo? Tenho refletido sobre todas estas coisas para chegar à seguinte conclusão: os justos e os sábios, com os seus feitos, estão nas mãos de Deus. Nós dependemos de Deus. Precisamos nos alinhar com Ele. Se quisermos viver bem, andar em sabedoria, nós precisamos agir certo, na hora certa. E nós precisamos depender de Deus, caminhar com Deus, conversando, ouvindo a sua voz, os seus conselhos, os seus princípios, tudo. E é interessante isso. Não controlamos, mas tudo está nas mãos de Deus. O acaso aparece como uma realidade para o homem que está perdido. Ele vai achar que é o acaso. Você acha que foi por acaso que você um dia ouviu alguém pregar o evangelho para você e você veio parar aqui? Você acha que é por acaso as pessoas que Deus colocou na sua vida? Não existe acaso, gente. Essa é uma linguagem que Salomão usa, até desenvolvendo mais, você vai ler, se você ler tudo, você vai ver que ele fala isso, mas é a visão humana do que acontece debaixo do sol. O aparente é isso. Parece-nos que o acaso está dominando, porque acontecem as mesmas coisas para gente boa, para gente ruim. Acontecem as mesmas coisas, o sol nasce, o sol se põe para o justo e para o injusto. E ele vai desenvolver uma ideia dessa, mas é essa linguagem que Salomão está usando, mas ele já se posicionou. Ele diz que, analisando essas coisas, ele concluiu: o justo e o ímpio e os feitos deles estão nas mãos de Deus. Renda-se a Deus. Tem gente querendo ser dono demais de si. Tem gente querendo ser o próprio Deus. Tem gente que quer trazer para si como se fosse o solucionador do mundo. Dependa mais de Deus. Por fim, irmãos, é tempo de andar em sabedoria, agindo certo na hora certa. É tempo de andar em sabedoria dependendo de Deus. E é tempo de andar em sabedoria desfrutando do melhor desta terra em tudo, como dádiva de Deus. Desfrutando do melhor dessa terra. E é interessante porque Salomão vai falar aqui algumas coisas. Veja ainda no capítulo 8, o verso 15, ele disse assim: por isso exalto a alegria, porque para o ser humano não há nada melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Sabe, irmãos, talvez Salomão falou bastante sobre encararmos, nos versos antes, nos capítulos anteriores, sobre encararmos a ideia da morte. E eu falei também aqui sobre isso. E talvez seja a razão que Salomão começa agora a falar sobre a vida. Algo importante, desfrute também dessa vida. Porque a vida deve ser vivida, claro, pensando que um dia você vai se encontrar com Deus, pensando que um dia há uma eternidade após isso, que nós vamos morrer, mas há uma vida acontecendo. E Salomão agora nos lembra, ele vem trazer essa ideia acerca da vida ser bem vivida, com prazeres também. Desde a criação, na verdade, Deus criou e olhou para a criação, ele viu que tudo era bom. O prazer cotidiano é parte do projeto de Deus. Posso ouvir um aleluia? Aleluia, glória a Deus. Deus quer que você tenha prazer.
Sabe, a vida do cristão não deve ser chata, não. Foi passada uma ideia, muitos anos atrás, que o cristão não pode, que o cristão precisa viver se privando de tudo que o mundo pode oferecer de prazer. Isso é uma ideia muito equivocada. Alguém já disse que o cristão pode fazer tudo, só não pode pecar. E essa é uma boa maneira de entender. O prazer cotidiano é parte do projeto de Deus. Salomão vai falar sobre isso. E ele vai trazer alguns detalhes importantes. Olha só. O que Salomão faz aqui não é uma apologia, uma defesa à vida de farra e à vida de prazeres. Viver pelo prazer. Não é isso. Ele já falou no capítulo 2, eu já mostrei aqui, que ele experimentou de tudo que o mundo podia oferecer. E ele viu que tudo é bolha de sabão, no sentido mais amplo da ideia. Ou seja, isso tudo vai passar. É um prazer passageiro. Mas agora, no capítulo 8 e no capítulo 9, ele vai dizer, vai passar, mas você pode desfrutar disso. Agora é a visão completa. Não se apegue a isso, porque isso vai passar. Mas enquanto você viver isso, desfrute. Isso é um presente de Deus para você. É interessante. Agora, olha só, gente. Salomão retira o peso sobre os ombros que algumas igrejas já quiseram colocar, algumas pessoas já quiseram colocar nos ombros de alguns cristãos. A mensagem da cruz de Cristo sobre morrer para a própria vontade, para fazer a vontade de Cristo, cumprir um propósito em Deus, pregar o evangelho a toda criatura e viver uma vida que agrada a Deus, às vezes é extrapolada. E se prega às vezes pouco sobre isso, mas quem prega muito sobre isso, pode gerar a falsa impressão que viver tendo prazer no mundo seja algo pecaminoso. E isso não é verdade. É o que Salomão tenta trazer agora sem peso para nós. Não misture a cruz de Cristo com privações desnecessárias. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Tem igrejas que criaram um evangelho próprio, que não é o evangelho de Cristo. E aí, tem uma cena do The Chosen. Ultimamente a gente tem ouvido bastante falar sobre o The Chosen, né, a série que está no Netflix hoje, sobre Jesus e os discípulos. Tem uma cena bem interessante, é Jesus tomando banho de mar, no mar da Galileia, na verdade é um lago, né? Mas tomando banho no mar da Galileia com os discípulos. Quem assistiu essa cena? Alguns viram. Tomando banho e fazendo sabe o quê? Botando um em cima do outro assim, briga de galo, né? Chamava briga de galo isso. Na minha época eu criança. Brincando, se divertindo. Um Jesus sorrindo com os discípulos. E é interessante, porque é uma ideia de para pouca gente tem isso. Eu sei de pelo menos uma igreja que proíbe seus membros de comemorarem o aniversário. Você sabia que isso existe? Quem nunca ouviu falar disso, levanta a mão. Muita gente não ouviu falar disso. Há igrejas que proíbem os membros de comemorarem o aniversário. Há grupos ainda que criaram seus rituais de culto, bem específicos. Eu vi uma igreja que fez seus jovens carregarem uma cruz de 3 palmos, era desse tamanho a cruz, durante uma semana. Para todo lugar que fosse, tinha que levar essa cruz. Mais de uma igreja fez isso. Criaram, inventaram isso. Há igrejas que dizem, cristão de verdade não joga futebol. Se vier para a orla e souber que o pastor é peladeiro, vai sair daqui escandalizado. Eu já ouvi, cristão de verdade não vai à praia. Praia não vai. Isso é um lugar de pecado. Ultimamente, com o tamanho dos biquínis, eu acho que eu estou até concordando um pouco. Mas irmãos, é interessante.
Luiz Saião escreveu, já replicou mais de uma vez isso. Um senhor disse a ele: cristão de verdade não toma café. Meus irmãos, olha o absurdo. Eu não estou brincando. Um senhor disse para ele: cristão de verdade não toma café. E ele tem as ideias dele lá, não quero nem gastar tempo com isso. O que eu estou trazendo para vocês é que há prazeres na vida que as pessoas inventaram que não pode. Assim surgiu um monte de proibição que a religião cria. E aqui, entenda a minha crítica, são coisas que não estão, eu estou falando sobre coisas que não estão na Bíblia e foram inventadas. Quaresma, 40 dias de jejum, ou sem comer tais e tais e tais e tais. Aqui nós convidamos você a ter um tempo de jejum. Convidamos. Obrigar? É Ramadã? Penitência. E a gente começa a entrar nessa coisa da religião, pagar promessa. E eu não sei, tanta coisa foi criada, gente, coisas criadas. Agora vamos voltar para o texto. Eu quero ir para Eclesiastes 9, a partir do 7. E é interessante. Lê comigo do 7 ao 10. Salomão está nos colocando a par de algo muito importante. Portanto, olha o que ele diz aí. Lê comigo em voz alta. Vá e coma com alegria o seu pão e beba com prazer o seu vinho, pois Deus já se agradou do que você faz. Está na Bíblia ou não está? Não vá pegar esse versículo e tomar pileque não, viu? Mas irmãos, mas é bíblico. A mesa, um momento de alegria, de família, a celebração. Vamos continuar, o verso 8, vou chegar lá. Que as suas vestes sejam sempre brancas, e que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Sabe, a ideia de uma veste branca é mais do que pureza. A ideia de veste branca é a ideia de celebração. A vida é uma festa, irmãos. Salmo 100, celebre com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. A nossa vida tem que ser uma alegria, uma celebração a Deus. É vida de gratidão. É vida que você tem o que agradecer e não murmurar, nem vida triste. Não. Há outro chamado para nós, que nunca falte óleo sobre a cabeça. Sabe quando o salmista Davi vai falar no Salmo 23 sobre o óleo que é colocado em cima para tirar a ideia, perfumaria. E outros salmos vão mostrar sobre a barba de Arão, a ideia de você ter um contentamento, perfume, você se vestir bem, se perfumar, você celebrar. Os sacerdotes usavam em dias de festa, usavam branco. O herói, quando voltava entrando triunfante, uma das tradições de muitos lugares era que ele entrava de vestes brancas. Um escravo, isso é relatado no livro do Hernandes Dias Lopes, um escravo, quando era liberto, o dia da libertação dos escravos, eles usavam branco. É uma maneira de festejar. Salomão está dizendo, olha, que as suas vestes sejam sempre brancas, que você viva em festa, que você viva perfumado. E aí você vê aquele dia do casamento, né, do filho, da filha. Teve gente casando filha aí, nesses dias, por aqui. Aí a mulher vai fazer lá o cabelo, botar uma maquiagem, botar uma roupa. Acredite, vai ter igreja que vai condenar isso. Coisa criada. Quando Salomão está dizendo, não, é para você botar a melhor roupa mesmo.
Mulheres, se maqueiem. Fique top para o seu maridão ficar de boca aberta. Eita, que mulher que eu casei. É isso mesmo. Bota o perfume. Para lá na esquina a pessoa já sentir aquele cheiro do Chanel. Negócio chique. Gente, celebração. A gente precisa viver bem. Aproveite a vida com a mulher que você ama. Olha só o que Salomão está dizendo. Todos os dias dessa vida fugaz que Deus lhe deu debaixo do sol, porque esta é a parte que lhe cabe nesta vida. Gente, Salomão está dizendo assim: aproveite com a mulherona aí. Pega o final de semana de lua de mel lá na praia. Faça todo dia ser lua de mel. Toda semana, né? Gente, festejar, alegria. Tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, aí Salomão volta tudo, né? Vai lembrar que a gente vai morrer. Não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Salomão está nos alertando, gente. O tempo de ter prazer, foi Deus que te deu essa mulher. Foi Deus que te deu o pão e o vinho para você sentar com sua família, comemorar, abrir um champanhe num dia de formatura do seu filho, da sua filha, celebrar, sem peso, sem culpa. Salomão está nos alertando que a vida é para viver sem culpa. Não deixe que o farisaísmo, não deixe que uma religião oprima você. Não. Viva a luz da palavra. A palavra de Deus está nos incentivando a viver em festa. Não estou dizendo que é para viver em farra. Há uma diferença muito grande. Festa, celebrar em família, viver, sabe, com a presença de Deus. Sabe o que é a melhor coisa? E é um balizamento para você. Se você na sua reunião familiar, você conseguir fazer uma oração a Deus e se alegrar com aquilo, se Deus estiver com você ali, meu amigo, você está no caminho certo. Celebre. Uma das coisas que a gente nota quando a gente vê as celebrações judaicas, né? Quem já foi a Israel em período de festa judaica, há muita dança, há muita festa. É um povo que entendeu a celebração, celebrar a vida. Aproveita a mesa farta, aproveite. Sabe, o Walter Kaiser Jr. diz que em vez de deixar a tristeza nos consumir a vida, é preciso insistentemente que nenhum mistério sem explicação em nossa vida nos impeça de desfrutá-la. Por que não pode? Não é isso? Não sabe nem explicar por que não pode. Não, porque não pode. Se isso é um mistério, por que não pode? Não deixe que lhe impeçam de celebrar a verdadeira vida com Deus. 1 Coríntios 10, 31 diz, você já sabe, você pode recitar comigo: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei-o para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Warren Wiersbe diz: a coisa mais importante do cardápio é o amor da família, pois o amor transforma uma refeição comum em um banquete. Reúna-se em família, celebre a vida. Salomão está nos incentivando a viver em celebração. Quero terminar lhe lembrando, é tempo de andar em sabedoria, agindo certo, na hora certa,
dependendo de Deus em tudo e desfrutando do melhor desta terra, as dádivas de Deus. John McAllister tem uma frase que diz assim: a vida é dura demais, curta demais e incerta demais para você e eu ficarmos resmungando, reclamando até a morte. Lembremos sim de que um dia morreremos. Esse é o momento mori. Mas não nos esqueçamos de viver. Momento vivere. Gente, nós precisamos entender isso. Há uma vida acontecendo. E essa vida precisa ser bem vivida, sem culpa. Quando ela está alinhada com a palavra de Deus. Quando ela está convidando Deus para tomar parte. Mais do que isso, quando Deus é a razão da nossa festa, da nossa alegria, e é o convidado especial da nossa festa. Amém? É tempo de andar em sabedoria. Feche seu olho onde você está. Vamos orar a Deus. A banda pode subir. Pai, muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Há tanto ainda, Senhor, para aprendermos sobre a tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa filtrar todo o ensino que já tivemos um dia. E o que for religião, Senhor, o que for dogma, que o Senhor vá tirando de nossas mentes. Queremos a essência do teu evangelho. Queremos a essência de quem tu és. Queremos sim, ó Deus, viver uma vida santa, piedosa, mas uma vida alegre, festiva na tua presença, como tu planejaste para nós. Nos ajuda nessa vida que temos, andando como sábios. Nos ajuda, Senhor, nos torna mais sábios. Que a tua palavra nos guie em tudo. É nossa oração em nome de Jesus.